Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já usou a inteligência artificial? Muito curioso, porque inteligência artificial não existe. Eu acho que todo mundo se assusta quando conversa com o ChatGPT pela primeira vez. Porque realmente parece que tá possuído o computador. Parece que baixou um espírito, uma alma, que tem um ser vivo agora vivendo dentro do seu computador ou na internet. Imediatamente você percebe que é algo muito diferente de tudo que você já viu. Diferente da Siri, da Alexa, que é uma coisa que vai mudar o mundo pra sempre. Eu lembro que quando me mostraram o ChatGPT a primeira vez, eu fiquei pensando que tinha alguma coisa errada, porque eu falei, nossa, deve ser uma pegadinha isso aqui, deve ter algum amigo meu aí, sabe, digitando as respostas, porque, sabe, eu não sou leigo nessa área, eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho com isso a vida inteira, mas pra mim era inconcebível que uma máquina pudesse agir de uma forma tão humana. Como que pode uma máquina pensar igual uma pessoa? Que bruxaria é essa? Como pode isso? Bom, eu vou falar pra você como é que pode isso. Não pode. A máquina não pensa. Se você perguntar pro ChatGPT o que é a teoria da relatividade, vai parecer que o próprio Einstein desceu aí do céu e encarnou no seu computador. Vai falar de espaço-tempo, gravidade, dilatação, papapá. Genial. Nota 10 pra ele, tá de parabéns, dá o Nobel aí pro ChatGPT. Só tem um probleminha. Ele não sabe contar. Vamos lá, ChatGPT. Ó grande inteligência superior. Crie uma frase com 10 sílabas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não passou nem perto. Vamos tentar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O problema aqui é a forma como essas inteligências artificiais funcionam. Elas não pensam. O que elas fazem não tem absolutamente nada a ver com pensar. O que elas estão fazendo no fundo é imitar uma pessoa. E uma pessoa pensa. Então parece que a inteligência artificial pensa também. O ChatGPT é como se fosse um papagaio que passou muito tempo na internet. O papagaio não entende absolutamente nada do que ele está falando. E o ChatGPT entende menos ainda. A diferença é que enquanto o papagaio ouviu, sei lá, o hino do Corinthians aí, o ChatGPT ouviu tudo. Absolutamente tudo. Tecnicamente, o ChatGPT funciona muito parecido com aquele teclado do seu celular que tenta adivinhar qual é a próxima palavra que você vai digitar. Então, o programa ele vai ver a sua pergunta. Digamos que você perguntou qual é a cor do céu. Ele vai pegar essa pergunta e tentar adivinhar qual que é a primeira palavra da resposta. Vamos dizer que ele pense que a primeira palavra da resposta seja A. Então ele coloca A na resposta. Depois ele, sabendo que começou com A, ele tenta identificar qual que é a próxima palavra. Como se estivesse apertando sempre a sugestão lá do seu teclado no celular. Aí ele vai preenchendo A, cor, do, céu. Cada vez sempre tentando descobrir só qual é a próxima palavra. Ele não está raciocinando até o fim. Ele está tentando descobrir qual é a próxima palavra. Tá. Mas como será que ele adivinha qual que é a próxima palavra? Será que ele para assim e pensa... qual vai ser a próxima palavra? Não. Porque a inteligência artificial não existe e o computador não pensa nada. O ChatGPT ele foi treinado com uma quantidade inimaginável de texto, equivalente a milhões de livros. Então, no momento em que treinaram o ChatGPT com essas palavras, ele foi anotando a relação entre essas palavras. Por exemplo, a frase "o céu é azul" aparece em um monte de texto. Muitos textos. Mas a frase "o céu é martelo", por exemplo, não aparece em texto nenhum. Então, quando o ChatGPT for responder uma pergunta e tiver a frase "o céu é alguma coisa", quando ele tiver que adivinhar a próxima palavra, ele vai adivinhar palavras como "o céu é azul",
o céu é lindo, o céu é o limite. E ele não vai sugerir uma palavra como martelo, porque ele não encontrou essa relação entre essa frase e essa palavra. Mesmo explicando, ainda parece mágica às vezes, porque como pode, né? Você dá um monte de texto para um programa de computador, ele engole aquilo tudo e sai falando, como se fosse gente. Tem mais coisa aí, na verdade, né? Porque além de não ser inteligente, a inteligência artificial também não é artificial. Tem uma história muito famosa de uma máquina que foi criada em 1770 por um inventor, que era assim, tinha um boneco vestido com umas roupas turcas e na frente dele tinha uma mesa com um tabuleiro de xadrez. E essa máquina, dizia seu inventor, jogava xadrez. Ela ficou conhecida como o turco, por causa da aparência do boneco. Essa máquina ficou muito famosa porque ela jogava xadrez e ganhava, inclusive. E é uma máquina em 1770. Não é que não tinha computador, não tinha eletricidade ainda, sabe? O cara falava que a máquina era totalmente mecânica e tal. É claro que é impossível, né, que essa máquina resolvesse problemas de xadrez de uma forma mecânica. Mas a máquina ficou muito famosa, jogou com Napoleão, com Benjamin Franklin e tudo. Então, como pode, né? Como que essa máquina funcionava? Bom, acontece que por dentro da máquina tinha um espaço mínimo mais suficiente para um grande mestre de xadrez que era anão entrar lá e operar a máquina. Então, o que estava por trás desse truque era uma pessoa que jogava xadrez. Você tem que dar o braço a torcer que os caras eram criativos, pelo menos, né? Então a inteligência artificial que conversa com você hoje, ela é um pouco como se fosse o turco. Porque para criar o ChatGPT, a OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, ela gastou milhões de dólares para contratar um exército de pessoas para treinar aquela máquina para parecer com um ser humano. Então a pessoa entrava lá, fazia uma série de perguntas, via a resposta e falava assim, essa resposta parece humana, isso aqui é nonsense, e assim fazia intermináveis horas e muitas pessoas. E foi um trabalho enorme que foi feito nesse sentido, uma coisa milionária de operar. Então, quando você fala com o ChatGPT, ele parece humano, não só porque ele é um algoritmo sofisticado, não só porque ele ingeriu aí milhões de textos, mas porque ele foi treinado para imitar um ser humano. É muito importante entender a verdadeira natureza dessa tecnologia e as suas limitações. Porque para pensar, se as pessoas acreditarem que a máquina realmente pensa da mesma forma que a gente pensa, ela pode se sentir confortável defendendo que a máquina tome decisões para ela, ou que a máquina tome decisões para todo mundo. Então isso pode ser muito perigoso, pode ser até catastrófico. Por isso que é muito importante disseminar o entendimento do que são essas tecnologias, para que a gente possa usar elas da melhor forma. Agora que a gente entrou nessa era da inteligência artificial, né, essas maravilhas que são os computadores que nos imitam, a gente não pode esquecer que a verdadeira magia não está na máquina que imita a nossa fala, mas na capacidade do ser humano de pensar, sonhar e transformar o mundo à nossa volta. A inteligência artificial, ela pode não ser inteligente, ela pode não ser artificial, mas ela é um reflexo do potencial ilimitado do nosso intelecto e da nossa capacidade. Aqui no canal eu vou continuar discutindo assuntos sobre tecnologia e sobre essas novas transformações que o mundo está passando. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreve e continua assistindo. Até a próxima. Por isso, é muito importante que a gente consiga entender a verdadeira natureza dessas tecnologias, né, Lupan? Porque pensa, se uma pessoa...